Sublime graça é a mensagem precursora da segunda vinda de Jesus Cristo. É a mensagem de Elias. É a mensagem do Filho do Homem. É a mensagem do sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. William Marion Branham. Satan tries to make us nervous. E recordem, em todas estas coisas, Satanás tenta nos deixar nervosos. Upset us to get us to think, oh, why did this happen? E contrariados para nos fazer pensar, por que isto aconteceu? Why couldn't I have been like this? Porque eu não poderia ter estado assim? A few days ago when I come out of the most prettiest and most gorgeous place I ever saw in all my life. Há poucos dias, quando eu saí do lugar mais bonito e suntuoso que já vi em toda a minha vida, It was the great building of our brother Oral Roberts. foi o grande edifício do nosso irmão Oral Roberts. When I seen that solid marble, not a window in it nowhere, but how it was fixed. Quando eu vi aquele duro mármore, sem nenhuma janela, em parte alguma, mas da forma que ele foi edificado. I've been in Hollywood and I've been in King's Palaces and I've been in everywhere. It could be hardly around the world and all the swanky. Eu já estive em Hollywood e já estive em palácios de reis e já estive em quase todas as partes em que eu poderia estar ao redor do mundo e toda a ostentação. Lovely places and homes that I never seen anything, any place to compare with it. Nowhere at all. Lindos lugares e casas, mas eu nunca vi nada, nenhum lugar que se comparasse de algum modo com aquele. Little aluminum wires weave the inside together, and I have never seen anything so gorgeous in all my life. Como os pequenos fios de alumínio foram tramados, unidos no interior, e eu nunca vi nada tão ostentador em toda a minha vida. When I walked through there and took my hands and rubbed those pole pilasters and the great granite. Quando eu passei por ali, passei minha mão pelas colunas, pilastras e eram de um magnífico granito. All in the form of a Trinity of the Father, Son, and Holy Ghost, the carvings of it, all those things. Todas em forma de trindade de Pai, Filho e Espírito Santo. As esculturas daquilo, todas aquelas coisas. I just come from Brother Tommy Osborne's and seen his great, mighty work there for the Lord. Acabei de chegar lá do irmão Tommy Osborne e vi a sua grande obra poderosa ali para o Senhor. I stood on the outside, looked back at that building, and I thought, God, surely I have become a hypocrite. Parei do lado de fora, olhei de volta para aquele edifício e pensei, Deus, com certeza me tornei um hipócrita. Surely I have become an outcast somewhere, for these men's ministries come off of mine. Com certeza me tornei um rejeitado em algum lugar, pois o ministério destes homens saíram do meu. And I thought, what? E eu pensei, o que acontece? Maybe I am so untrusted, Lord, that you couldn't trust me with anything like that.
talvez eu seja muito incorreto, Senhor, que tu não pudesses confiar em mim nada assim. Even the little few dollars that you let me pay for the campaigns and things, now they're trying to send me to the penitentiary for it. Até mesmo os pequenos, poucos dólares que tu me permitiste pagar pelas campanhas e coisas, agora eles estão tentando me mandar para a cadeia por causa disso. Why am I such a hypocrite, or why am I such an untrusted person? E porque sou hipócrita, ou porque sou uma pessoa tão incorreta? I was on the ash heap, Job was of old. Eu estava em um monte de cinzas, como esteve Jó no passado. When I stood outside there with just couldn't hardly get my breath from such majesty. Quando parei ali do lado de fora, dificilmente conseguia tomar meu fôlego com tanta majestade. That a poor boy born in a dugout of Pentecostal could do and bring that into that great mammoth building. Que o pobre garoto nascido em uma cabana, um pentecostal, poderia fazer e trazer aquilo para dentro daquele edifício gigantesco. And I thought, oh God, maybe I am not worthy. E eu pensei, ó Deus, talvez eu não seja digno. Just then a little voice came down through those corners and said, but I am your potion. Logo então uma pequena voz veio através daqueles corredores e disse, mas eu sou a sua porção. And I thought, oh Lord God, hallelujah. Just let that stay that way then, Lord. Então eu pensei, ó Senhor Deus, ó, apenas deixa aquilo ficar daquela maneira então, Senhor. Because I wouldn't have the intelligence to carry on a great work like that for you. Porque eu não teria a inteligência de levar em frente uma grande obra como aquela para ti. And I am an illiterate person. E eu sou uma pessoa iletrada. But as long as you are my potion, I am yours and you lead me. Amen. Mas contanto que tu sejas a minha porção, eu sou teu e tu me guiarás. I cannot lead myself, but oh Lord, lead me. Eu não poderia guiar a mim mesmo, mas ó Senhor, guia-me. It's those crucial hours that press us on to those sacred sands. São essas horas cruciais que nos fazem avançar por aquelas areias sagradas. It was in the Bible. Isso estava na Bíblia. And remember, no matter how great the distress is, Satan cannot take your life until God has finished with you. E recordem, não importa quão grande seja a angústia, Satanás não pode tomar a sua vida até que Deus tenha terminado com você. There is nothing can happen to you unless God permits it. Não há nada que possa acontecer com você sem que Deus o permita. There is no evil can come unless God permits it. Não há nenhum mal que possa vir a não ser que Deus permita. And it's for your good. He's working. E é para o seu bem que ele está operando. Let's think, there when the floods came to destroy the world, it could not destroy Noah. Vamos pensar, quando o dilúvio chegou ali para destruir o mundo, ele não pôde destruir Noé. Amen. Noah could not be destroyed because God had a work for him to do. Noé não poderia ser destruído porque Deus tinha uma obra para ele fazer. Amen. One day down in a great nation under a great bondage, there was some Hebrew children that we know as Shadrach and Meshach and Abednego. Dia lá embaixo em uma grande nação sob um grande cativeiro ali havia alguns filhos hebreus
que conhecemos como Sadraque, Mesaque e Abednego. And it came to a place where they had to make a decision that something had to be done. E chegaram a um lugar onde eles tinham que tomar uma decisão, que algo precisava de ser feito. They had Eles tinham seu their faith was put to a test. Amen. A fé deles foi colocada em teste. And when their faith is put to a test, then don't fail. E quando a sua fé é colocada em teste, então não falha. Stay right with what you believe. Fique exatamente com o que você crê. And when their faith was put to a test, E quando foram confrontados, a fé foi colocada em prova. and they went to a crucial hour, not only did they go to a ash heap, but they went into a fiery furnace. E eles passaram por momentos cruciais. Não somente foram eles para um monte de cinzas, mas eles foram para uma fornalha ardente. But Satan could not destroy them, for God's purpose wasn't yet fulfilled. Mas Satanás não pôde destruí-los, pois o propósito de Deus ainda não havia se cumprido. They could go in there with this hope, I know my Redeemer liveth. Eles podiam entrar ali com esta esperança. Eu sei que meu Redentor vive. They could go in there with this hope here. We are assured that God is able to deliver us from this fiery furnace, but nevertheless we will not bow to the image. Amen. Eles podiam entrar ali com esta esperança aqui. Estamos seguros de que Deus é capaz de nos libertar desta fornalha ardente, mas de modo algum nós não nos inclinaremos à imagem. Satan could not take them. Satanás não pôde tomá-los. He could not drown Noah in the flood until the purpose of God had been finished. Ele não podia afogar Noé no dilúvio até que terminasse o propósito de Deus. He could not burn up the Hebrew children until the purpose of God had been finished. Ele não podia queimar os filhos hebreus até que o propósito de Deus tivesse terminado. Hallelujah. He could not kill Job with boils and troubles until the purpose of God had been finished. Ele não podia matar Jó com as chagas e problemas até que o propósito de Deus tivesse terminado. Praise the Lord. Neither could the lions eat Daniel until God's purpose had been finished. Nem mesmo podiam os leões comerem Daniel até que terminasse o propósito de Deus. Amen. Neither could death and old age take Abraham. Amen. Until the purpose of God had been finished. Hallelujah. Nem mesmo podia a morte e a idade avançada levar Abraão até que o propósito de Deus terminasse. And neither can it take you, amen, or can it take me, hallelujah, until the purpose of God of our life is finished. E nem mesmo isto pode te levar ou me levar até que o propósito de Deus em nossa vida seja realizado. So we gather from their consolation. Então adquirimos o consolo deles. And why does God let troubles come? E por que Deus permite que os problemas apareçam? God harnesses trouble, puts bits in its mouth. Deus arreia o problema, coloca freio em sua boca. Amen. And makes it obey Him. Amen. And those troubles bring us into a closer fellowship with God. E faz com que Ele o obedeça. E aqueles problemas nos trazem a um companheirismo mais íntimo com Deus. Oh, amen. Praise the Lord. There had been no rainbow until the flood came. Não existia nenhum arco-íris até o dilúvio chegar. But after Noah was pressed into that condition that he was in to float
40 days and nights in a storm in the little ark, pitching up and down in the water. Mas depois que Noé passou por aquela condição que ele passou, flutuando 40 dias e noites em uma tempestade e a pequena arca sendo arremessada para cima e para baixo na água. It was after the flood was over that he saw the rainbow for its first time. The covenant of hope, the covenant of promise. Foi depois que o dilúvio acabou que ele viu um arco-íris pela primeira vez. O pacto da esperança, o pacto da promessa. After he went through the tribulation, then he saw the promise. Depois dele ter passado pela tribulação, então ele viu a promessa. Amen. That's the way you see the promise. After you've gone through the tribulation. É assim que você vê a promessa, depois de você ter passado pela tribulação. I like that poem or song. Eu gostava daquele poema ou salmo. Must I be carried home to heaven on a flowery bed of ease while others fought to win the prize and sail through bloody seas? Devo ser levado para casa no céu em um leito florido de tranquilidades, enquanto outros lutaram para ganhar o prêmio navegando através de mares de sangue? We ask for comfort and peace. Nós pedimos por conforto e paz. God gives us the best He could give us, trials and tribulations. Amen. Deus nos dá o melhor que Ele poderia conceder, provas e tribulações. That's better than comfort and peace. Isto é melhor do que conforto e paz. Oh, amen. Our comfort is just beyond the river. Hallelujah. Nosso conforto está logo além do rio. It was until the Hebrew children was forced into the fiery furnace on one of their most outstanding trials that there seemed one like the Son of God standing among them. Não aconteceu até os filhos hebreus serem forçados a entrar na fornalha ardente, uma das provas mais importantes que eles viram, como Filho de Deus de pé no meio deles. Hallelujah. Their troubles produced the Son of God standing among them in the breezes to wave away the heat wave. Seus problemas produziram o Filho de Deus de pé no meio deles nas brisas para abanar a onda de calor. But not until they went into the fire did that comforter appear. Glory. Mas enquanto eles não entraram na fornalha, aquele confortador não apareceu. It was Daniel who had purposed in his heart that he had not defiled himself with the things of the world. Foi Daniel quem fez um propósito em seu coração, que ele não se corromperia com as coisas do mundo. I was forced to a trial, whether he'd pray to God or go to a lion's den. E foi forçado através de uma prova. Se ele orasse a Deus, iria para a cova dos leões. But it was after the heat was put on and he was thrown into a lion's den that after that he saw the angel of the Lord standing in the midst of him, Praise the Lord. keeping away that great pillar of fire standing between him and the lions. Mas foi depois que o calor foi aumentado e ele foi jogado na cova dos leões. Depois daquilo, ele viu o anjo do Senhor de pé entre ele, vigiando aquela grande coluna de fogo de pé entre ele e os leões. And the lions could not get him because he had went through the trials and temptations and troubles. E os leões não puderam lhe tocar, porque ele passou por provas e tentações e problemas. He knew that his God was able to deliver him from them. Oh, hallelujah. Ele sabia que o seu Deus era capaz de livrá-lo daquilo. It was Abraham after he had seen the ground get barren
and the drought come, and Lot separate himself and go down to live deliciously into the world. Foi Abraão, depois dele, ver o chão ficar estéril e a seca chegar, e Ló se separou e desceu para viver em deleite com o mundo. Is after he'd heard the whines and cries of his herdsmen for no grass for his cattle. Foi depois dele ter ouvido os lamentos e clamores de seus pastores, sem nenhum capim para o seu gado. But he maintained in the land that God gave him and told him to sojourn in. Mas ele permaneceu na terra que Deus lhe deu e lhe disse para peregrinar ali. Hallelujah. As on that day after he had been tried till his patience was at the end. E naquele dia, depois dele ter sido tentado, até que a sua paciência estava no fim. It was on that day that when after the trial was over, he spoke face to face with Elohim. Remember the oath that day? Foi naquele dia, quando a prova terminou, que ele falou face a face com Elohim, debaixo do carvalho naquele dia. Hallelujah. Because after he had suffered his trials, after he had went through the troubles that he had been through, Foi depois que ele passou por suas provas, depois que ele passou pelos problemas que passou, that God appeared to him in the form of a man and sat there and told him he was married and his wife's name was Sarah. foi que Deus apareceu para ele na forma de um homem e se assentou ali e lhe disse que ele era casado e que o nome da sua esposa era Sara, And said she laughed at him in the tent behind. e disse que ela riu dele atrás da tenda. It was there that Abraham called him Elohim. Foi ali que Abraão o chamou de Elohim. Yes, It's amen. after the trial and tribulation. Foi depois da prova e da tribulação.